Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Então, vamos falar hoje sobre um país que parece ficção científica. Prédio de mármore branco, carro preto proibido, internet quase inexistente, culto à personalidade digno de monarquia medieval, e no meio do deserto da Ásia Central, uma cratera pegando fogo há mais de 50 anos. Parece roteiro de distopia ruim, mas não. É o Turcomenistão. E enquanto o Ocidente finge que esse país não existe, Pequim olha para aquele deserto e diz uma palavra: gás. Muito gás. Em 17 de abril de 2026, o vice-premier da China, Jing Shuiyang, representante especial do presidente Xi Jinping, viajou ao Turcomenistão para participar da cerimônia de lançamento da quarta fase do campo de gás de Galkinish, declarando que o projeto levará a cooperação energética entre os dois países a um novo nível. Isso não foi obra de destaque no Ocidente. Deveria ter sido. Porque o que aconteceu naquele deserto da Ásia Central em abril de 2026 é um dos eventos mais reveladores da reconfiguração política do século XXI. E aqui no podcast Glione vamos entender por quê. Com os marxistas, com os sociólogos do poder e com os geopolíticos da Ásia. E com a análise de classe que o mármore branco de Ashgabat tanto tenta esconder. Para entender o Turcomenistão, precisamos começar onde toda análise marxista começa. Quem controla o Estado? Em nome de quem? E contra quem? A região faz parte da Rota da Seda. Merv foi uma das cidades mais importantes do mundo islâmico medieval. Centro da ciência, comércio e cultura que Marco Polo descreveu como magnífica. Depois veio o Império Russo e com sua lógica de expansão que Lenin identificou como expressão do imperialismo capitalista em sua fase de exportação de capital, penetrar em territórios periféricos, subordinar suas elites e integrar seus recursos ao sistema mundial de acumulação. Desde a União Soviética, que industrializou, alfabetizou e criou uma estrutura estatal que, com todas as suas deformações, produziu sociedades mais complexas do que as que existiam antes, e veio o colapso de 1991. E emergiu ele, Saparmurat Niyazov, o homem que decidiu virar Deus, autodenominado Turkmenbashi, pai de todos os turcomenos. Karl Marx, em O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, descreveu um mecanismo com precisão que não envelheceu um dia. Quando as classes sociais estão desmobilizadas, quando a sociedade civil é destruída, quando nenhuma fração de classe consegue exercer hegemonia estável, aparece o homem que pretende estar acima das classes, que fala em nome da nação inteira, que personifica o Estado na sua própria figura. Niyazov foi esse Bonaparte do deserto. Escreveu o livro sagrado nacional, o Runama, de leitura obrigatória em escolas, universidades e concursos públicos. Mudou o nome dos meses do calendário, proibiu ópera, proibiu videogame, proibiu dentes de ouro. Criou uma estátua de si mesmo que girava em direção ao sol. Quando ele morreu, em 2006, tudo isso foi abolido. Charles White Mills, em A Elite do Poder, mostrou que nas sociedades onde as instituições democráticas são inexistentes ou destruídas, o poder se concentra em triângulos informais entre a elite política, a militar e a econômica, sem qualquer mediação institucional que limite os abusos. No Turcomenistão, esse triângulo se fechou em torno de uma figura singular. O Estado não era mais uma representação de classe dominante com múltiplos interesses. Era extensão pessoal de um homem. O Barrington Moore Jr., em As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia, mostrou que os caminhos para a modernidade variam de acordo com a configuração das classes agrárias e das elites estatais no momento da transição. O Turcomenistão, que seguiu o caminho que Moore identificaria como o mais típico dos estados rentistas pós-coloniais, onde a elite estatal captura a renda do subsolo
e usa essa renda para dispensar qualquer necessidade de negociação com a sociedade civil. Sem imposto sobre a população, paga o gás. Sem necessidade de consenso, paga o exército. Sem necessidade de legitimidade, paga a propaganda. Ashgabat. A capital parece Dubai, dirigida por um burocrata soviético com delírio imperial. O Turcomenistão envia mais de 80% das suas exportações de gás para a China, dando a Pequim influências em paralelo no setor energético do país. Mas a superfície que essa renda do gás financia é uma das mais extraordinárias expressões do poder simbólico do século XXI. Mais de 500 edifícios revestidos de mármore branco, que é um recorde mundial. Tudo branco, porque o presidente acha que branco traz sorte. Carros pretos proibidos, a cidade monumental, brilhante e silenciosa, uma cidade fantasma, porque não foi feita para pessoas, foi feita para propaganda. Walter Benjamin, nas teses sobre a filosofia da história, formulou o princípio que Ashgabat ilustra com perfeição urbanística. Não existe um único documento de civilização que não seja, ao mesmo tempo, documento de barbárie. Ali, isso virou política pública de arquitetura. Luiz Althusser, em Os Aparelhos Ideológicos do Estado, mostrou que o Estado não reprime pela coerção física, reprime também pela produção de subjetividades, pela arquitetura do espaço público, pela monumentalização do poder que produz o sujeito o senso de pequenez e submissão. Ashgabat é um aparelho ideológico do Estado construído em escala urbana. A cidade que apaga o povo enquanto celebra o poder que apaga. Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, mostrou que o capitalismo tardio transforma a vida em espetáculo e que o espetáculo não é imagem, é relação associada, mediada por imagens. O mármore branco de Ashgabat é a versão autoritária do espetáculo. Não persuade, intimida, não seduz, subjuga, não convida, exclui o povo fora da fotografia, o monumento dentro do frame de poder. Agora chegamos ao coração material da coisa, o gás natural. O campo de Galquiniche, no sudeste do país, na província de Mari, é um dos maiores depósitos de gás natural onshore do planeta. E é esse subsolo que sustenta o mármore da superfície. Marx, em O Capital, faz a distinção fundamental entre renda da terra e lucro do capital. A renda fundiária, e por extensão a renda do subsolo, não é produto do trabalho de quem a recebe, é produto da propriedade sobre um recurso natural que a natureza colocou ali e que a luta política e jurídica transformou em propriedade privada ou estatal. No Turcomenistão, essa renda do subsolo foi capturada pelo Estado, que é, na prática, capturado pela família Berdimahedov e pela elite que orbita em torno dela. Não é democracia, não é produtividade, não é inovação, é gás. Puro extrativismo do gás. O Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência, identificaria o Turcomenistão como caso extremo da condição periférica. Gás que exporta a natureza e importa a complexidade, cuja inserção no sistema mundial o condena a permanecer fornecedor de matéria-prima, enquanto os países do centro acumulam valor agregado. Mas aqui está a torção geopolítica mais interessante. Para quem o Turcomenistão exporta essa natureza, mudou radicalmente. Durante décadas, o país dependia do gasoduto soviético que passava pela Rússia, que dava a Moscou poder de veto sobre toda a receita de exportação turcomena. A entrada da China muda esse jogo. Samir Amin, em O Desenvolvimento Desigual, mostrou que a periferia nunca é simplesmente passiva diante do centro. Ela tem agência limitada, mas real, para tentar negociar sua dependência entre diferentes polos de poder. O Turcomenistão faz exatamente isso. Trocou uma dependência russa por uma chinesa, que não resolve a condição periférica, mas altera a correlação de forças na qual opera. E para Ashgabat, isso é sobrevivência estratégica. No dia 17 de abril de 2026, na cidade de Yoloten, na província de Mary, o vice-premier Ding Shuixiang e o ministro das Relações Exteriores turcomeno Rashid Meredov
assinaram um acordo geral entre os governos da China e do Turcomenistão sobre os princípios básicos da cooperação no setor de gás e o programa de cooperação para 5 anos, 2026-2030. Isso não é detalhe diplomático, é arquitetura de dependência estratégica projetada para uma geração. 7 fases de desenvolvimento comercial do campo de Gauquiniche estão planejadas. A primeira fase, que inclui a construção de 3 plantas de processamento de gás com capacidade total de 30 bilhões de metros cúbicos por ano, já opera com sucesso. Traduzindo para o português de análise de classes, a China está construindo a infraestrutura de extração. O Turcomenistão fornece o subsolo. A CNPC, estatal chinesa, opera os campos. E o gás flui por gasodutos que atravessam o Uzbequistão e o Cazaquistão até o noroeste da China. Mackinder, em O Pivô Geográfico da História, formulou o princípio que a geopolítica eurasiana nunca deixou de confirmar. Quem controla o Hinterland, a massa continental da Eurásia, controla a ilha mundial. E quem controla a ilha mundial, controla o mundo. A China leu Mackinder com mais atenção do que Washington. Giovanni Arrighi, em Adam Smith em Pequim, mostrou que a ascensão da China não é apenas acumulação econômica, é reconstrução da ordem sistêmica mundial a partir de uma lógica de desenvolvimento que combina planejamento estatal, integração regional e investimento em infraestrutura. Os gasodutos são infraestrutura, as ferrovias do BRI são infraestrutura, portos são infraestrutura. E infraestrutura é poder que dura décadas. O Glenn Dinsen, especialista em multipolaridade, identificaria o acordo China-Turcomenistão como mais um tijolo da nova arquitetura eurasiana que está sendo construída fora do sistema dominado pelo dólar americano e pelas instituições de Bretton Woods. Oliver Stwenkel argumentaria que cada acordo de cooperação Sul-Sul que passa o sistema financeiro ocidental a enfraquecer cada vez mais a capacidade de Washington de usar sanções e condicionamento financeiros como instrumentos de política externa. O Turcomenistão, o país mais fechado e ignorado da Ásia Central, está paradoxalmente na fronteira de uma das transformações geopolíticas mais profundas do século XXI. E temos a joia simbólica que nenhum roteiro de ficção científica ousaria inventar. Darvaza, no meio do deserto de Karakum, a porta do inferno. Uma cratera de gás natural pegando fogo desde 1971. Os soviéticos perfuraram, encontraram um bolso de gás, o solo cedeu, a cratera se abriu, decidiram queimar para evitar contaminação. Calcularam que duraria algumas semanas. 50 anos depois, continua queimando. Marx, em O Capital, analisou o combustível fóssil como capital constante, trabalho morto acumulado durante milênios que o capitalismo industrial desenterrou e queimou em séculos para mover as engrenagens da acumulação. A cratera de Darvaza é a metáfora mais precisa do capitalismo fóssil que já existiu num território físico. Um buraco em chamas que ninguém consegue apagar porque todo mundo lucra demais para querer apagá-lo. Rosa Luxemburgo chamava de barbárie o que o capitalismo produz quando não consegue mais crescer pela via produtiva e recorre à destruição. Darvaza é a destruição tornada paisagem turística. O buraco que queima a riqueza, que não pode ser aproveitada, porque a engenharia de extração falhou. Enquanto ao lado, no mesmo país, bilhões de metros cúbicos de gás são exportados para financiar a vida luxuosa das elites turcomenas. Mesaros, em Para Além do Capital, chamou isso de destruição destrutiva, a forma pela qual o capitalismo, em crise, consome recursos sem gerar valor social real, destruindo as bases materiais da reprodução humana e natural. A cratera que queima há 50 anos no deserto da Ásia Central. O aquecimento global que ninguém consegue apagar porque todo mundo lucra demais. A mesma lógica, a mesma barbárie em escalas diferentes. Aqui precisamos do Charles White Mill com toda a sua força analítica. Em A Elite do Poder, Mills mostrou que, nas sociedades modernas, o
poder não é exercido democraticamente, é exercido por uma elite interligada de líderes políticos, militares e econômicos que tomam as decisões que afetam a vida de todos, sem que a maioria tenha qualquer participação real nessas decisões. No Turcomenistão, essa elite se reduz a uma família e seu círculo imediato. Barrington Moore Jr., em Injustiça, as bases sociais da obediência e da revolta, aprofundou a questão que Mills deixou em aberto. Por que as classes exploradas aceitam sua condição? Moore mostrou que a aceitação não é resignação passiva, é produzida ativamente por um sistema de crença que apresenta que a ordem vigente como natural, inevitável ou pelo menos má do que as alternativas disponíveis. No Turcomenistão, o Estado distribui subsídios de gás e eletricidade à população, compra a aceitação com os recursos do subsolo. O culto à personalidade produz a subjetividade de súdito, não de cidadão. O isolamento informacional impede que a população compare sua situação com alternativas possíveis. Gramsci chamaria isso de hegemonia por bloqueio, não a hegemonia ativa que constrói consenso, mas o bloqueio ativo de qualquer possibilidade de alternativas que se tornem pensáveis. O povo turcomeno não é passível porque é incapaz de agir. É mantido fora da fotografia porque o regime investiu décadas em garantir que nenhuma organização, nenhuma identidade coletiva e nenhuma memória histórica de resistência pudesse se consolidar. Edward Thompson, em A Formação da Classe Operária Inglesa, mostrou que a classe trabalhadora se constitui como sujeito histórico na experiência da luta coletiva e que, quando essa experiência é impedida, a classe existe como potência, não como ato. A classe trabalhadora turcomena existe como potência, silenciada pelo mármore, pelo gás e pelo aparato repressivo que o gás financia. Então vamos fechar com a clareza que esse paradoxo exige. O Turcomenistão é, simultaneamente, um país extremamente fechado e quase o equivalente à Coreia do Norte da Ásia Central. É uma das peças mais estratégicas do redesenho geopolítico do século XXI. Marx nos deu um instrumento para entender com o gás como capital constante, renda do subsolo, capturada pelo Estado e pela elite que o controla. Charles Wright Mills nos deu um instrumento para entender que a elite do poder, que opera sem qualquer prestação de contas democrática, ela opera sem dar uma prestação, né? Barrington Moore nos deu um instrumento para entender por que a ditadura se estabilizou e sob quais condições essa estabilidade pode ser fraturada. Gramsci nos deu um instrumento para entender a hegemonia por bloqueio, o poder que não precisa convencer porque impede que alternativas sejam pensadas. Walter Benjamin nos deu o olhar para ver que todo monumento de mármore é também um monumento de barbárie e que a história dos que foram apagados por esse mármore precisa ser resgatada. Arrighi e Dicen nos deram um instrumento para entender que o gasoduto que conecta Gao-Kinish a Xinjiang é infraestrutura de uma nova ordem mundial que está sendo construída fora da vista do Atlântico. Samir Amin nos deu um instrumento para entender que a troca de uma dependência por outra não resolve a condição periférica, mas altera a correlação de forças em que o Turcomenistão opera. Mesaros nos deu um instrumento para entender que a cratera de Darvaza não é anomalia. É o capitalismo fóssil em sua forma mais honesta e turística. É um buraco em chamas que ninguém apaga porque todo mundo lucra demais. A quarta fase de Gao-Kinish, iniciada em abril de 2026, abre um novo capítulo na colaboração bilateral de gás natural e na construção silenciosa da Eurásia como eixo energético da ordem multipolar que está emergindo. A pergunta final não é sobre gás, é sobre poder. Quem controla a energia, controla a soberania. Quem controla a soberania, controla o futuro. E quem controla o futuro não precisa permitir permissão ao Ocidente. Precisa apenas de gasoduto, paciência histórica, porque os impérios caem devagar. Mas caem. E quando caem, nenhuma árvore salva. E como sempre dizemos aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.